No vídeo a seguir, convidamos o professor Timóteo, violoncelo e compositor da obra que iremos executar. Tudo bem? Me chamo Timóteo Esteves, sou violoncelista e vim apresentar para vocês o violoncelo. O violoncelo, ele é da família das cordas. Ele foi feito originalmente para acompanhar o violino dentro da orquestra, né? Então temos ali primeiro, segundo violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Então isso é uma família só dentro da orquestra, né? Ao longo dos anos, né, o instrumento foi tendo aperfeiçoamentos. Por exemplo, as cordas eram tocadas de tripa, por exemplo, né, de animal. Então o som dele era menor. Então depois vieram as cordas de aço, né, cordas mais fortes. Então foi se desenvolvendo o instrumento e sendo aperfeiçoado ao ponto que se tornou também um instrumento de solo na orquestra. E a característica padrão do instrumento, como nós conhecemos hoje, né, moderno, foi estabelecido por Stradivarius em 1680. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as partes do instrumento e do som, né? No violoncelo nós temos a voluta, né, as cravelhas, que por sinal as cravelhas elas acho que são um dos mecanismos mais antigos que a gente tem nessa coisa de instrumento, né? Porque ela basicamente é uma madeira, né, colocada num buraco que você empurra e gira até travar as cordas. Então as cravelhas ainda se mantêm, né, como coisa antiga mesmo aqui. Aí a gente continua com o espelho, né, essa parte daqui, é normalmente feito de ébano, né, uma madeira mais dura, uma madeira africana mais dura, que serve para a gente, né, fazer toda a parte de dedilhado em cima daqui. Então tem que ser uma madeira realmente resistente. E a gente segue, tem o braço do instrumento aqui, o tampo da frente, né, feito de madeira abeto normalmente, o tampo de trás, lateral, filete. O filete ele é uma coisa decorativa, só que também ele serve para meio que proteger e para juntar uma madeira na outra. Esse violoncelo específico, ele tem esses detalhes assim, né, essas coisas na madeira, mas nem todos têm também. Temos também o cavalete, que eu vou já voltar para ele, que ele é muito importante para o som, o cavalete. Aí temos o estandarte, né, e microafinadores. Os microafinadores têm função de afinar só um pouco a afinação do instrumento, né? Se estiver muito desafinado, a corda estiver muito frouxa ou muito apertada, a gente usa a cravelha. No caso dos microafinadores é só para dar as finalizações de afinação, né? E temos também o espigão. Espigão é esse maravilhoso objeto aqui. Por quê? Antes a gente tinha que segurar o instrumento pela perna, né? Assim. E agora a gente só apoia no chão e o espigão faz essa tecnologia faz todo o serviço para a gente, né? O cavalete, ele é muito importante, né? Ele, apesar de estar fixo aqui, ele não é colado, né? Ele é feito de uma madeira específica também, especial, né? Ela é responsável não só por segurar as cordas do violoncelo, né? Mas ela é responsável também dentro da reprodução do som, né? Ou seja, como o nosso instrumento é de cordas de arco friccionado, né? Ó. Então o cavalete, né? A função dele, a gente toca, ó, e a corda vibra. Essa vibração ela vai para o cavalete. Então chega no cavalete a vibração e vai para o tampo da frente. No tampo da frente, ele passa por uma peça de madeira que fica desse lado aqui, mais ou menos. Ele passa por essa peça de madeira e essa peça de madeira se chama alma e ela vibra. Essa alma vibra junto com um filete, né, de uma barrinha de madeira que fica aqui, chama barra harmônica. Ela também é responsável pela ressonância do instrumento, né? E aí essa madeira vibra, essa alma vibra,
e o tampo de trás vibra junto. Então, toda essa vibração fica acontecendo. Olha só como acorda. Toda essa vibração acontece em cima do cavalete, passa pela alma, passa pelo tampo de trás e é projetada por esses 2 buracos aqui na madeira que se chamam Fs, né? Então a caixa de ressonância toda vibra e empurra o som por aqui. Quando eu vou dar alguma aula, né? Primeira aula que eu dou, eu sempre pego a mão do aluno e coloco aqui ou aqui e ele vai sentir um vento. Sobre a peça, quando eu recebi o convite do maestro, eu pensei, bom, poderia colocar uma peça minha, né? Então eu pensei na música, na dança do vassalo urbano, né? A dança do vassalo urbano, ela começa com um diálogo entre violoncelo e orquestra, né? Uma conversa ali, uma coisa meio livre, né? Ad libitum, e depois ela entra em 2 ritmos brasileiros, né? Respectivamente o maracatu, no desenvolvimento, e para finalizar um MPB, né? Uma lembrança do MPB. Então eu coloco esses ritmos ali, feito para instrumento solo, violoncelo, né? Orquestra de cordas e piano, né? Então eu escolhi essa peça por ela ter essa característica brasileira rica, né? Esses ritmos, maracatu, essa coisa bem forte, e também o MPB. E essa conversa reflexiva, né, meio filosófica no início, ela é justamente a respeito do tema da música, né, do nome, Dança do Vassalo Urbano, né? Vassalo é um escravo, então meio que a conversa chega numa conclusão de que todos acabamos sendo escravos, né? De alguma forma e de alguma coisa. Uma curiosidade dessa peça é que eu levei 3 dias para escrever ela, né? Então, assim, foi uma peça bem rápida, ela deve ter aí entre 3 e 4 minutos, mas foi uma peça relativamente rápida que eu escrevi aí para orquestras de cordas e eu espero que vocês gostem.